Agora, meio-dia e 20, o número 2 do Ministério da Previdência é preso em uma nova etapa da investigação que apura os roubos em aposentadorias e pensões do INSS. Adroaldo Portal foi exonerado depois de ser um dos alvos de operação da Polícia Federal. As informações de Brasília com o Afonso Marangoni. Ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, determina a exoneração do número 2 da pasta após ele ser alvo da nova fase da operação da Polícia Federal que investiga o esquema no INSS. Adroaldo Portal foi afastado do cargo e tem prisão domiciliar decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele foi um dos alvos dessa nova fase da operação. Portal foi indicado ao cargo pelo senador Everton do PDT e já foi assessor do parlamentar que foi alvo de mandados de busca e apreensão. Na mesma fase foi preso Romeu Carvalho Antunes, filho do careca do INSS. Ao todo foram autorizados 52 mandados de busca e apreensão, 16 de prisão e outras medidas cautelares. Os mandados foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Em nota, o senador Everton Rocha informou que recebeu com surpresa a busca na residência. Com serenidade, se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas assim que tiver acesso integral à decisão. Você vê, né, a reação, dizendo que recebe com serenidade a decisão. Vai receber como, né? Pouco importa como ele vai receber, se ele teve diarreia, se ele vomitou. Isso é irrelevante a forma como ele recebe a decisão. O importante há uma prisão, há uma busca e apreensão na casa, em escritório do senador, do PDT. Carlos Lupe era o ministro do PDT. E debaixo do nariz e da barba do Carlos Lupe, continuou um esquema de corrupção e desvio que já vingava há um tempo. E quando entra o governo do Lula, continua. Ao contrário, duplica ou triplica. Fica muito maior do que era. E aí, o ministro diz que não tem nada a ver com isso. Provavelmente não tem mesmo. Vamos torcer para que não tenha. Eu não fico aqui torcendo para que existam vagabundos, ladrões, picaretas em quantidade industrial. É melhor que o ministro não seja ladrão. Agora, é um incompetente, porque o sujeito é ministro e diz, isso não é comigo, isso é com o INSS. Então, o que é com ele? Cuidar do carrinho de cachorro-quente que tem na porta do Ministério da Previdência? O que ele faz? Faz nada? Limpa o nariz? Que diabo faz esse ministro? Fazia esse ministro? Aí, debaixo das barbas dele, um esquema de corrupção asqueroso. Olha, existem esquemas de corrupção, qualquer esquema de corrupção é asqueroso. Então, quando você fala esquema de corrupção asqueroso, fica parecendo que tem um esquema de corrupção que não é asqueroso, né? É como falar em agressão covarde contra alguém, como se houvesse uma agressão que não é covarde. A agressão é covarde, corrupção é asquerosa. Agora, você imagina o seguinte, quando você ataca o dinheiro público, é uma coisa. Quando você monta uma estrutura para telefonar para os aposentados e pedir para que eles depositem o dinheiro na conta de associações e debita esse dinheiro direto no dinheiro que ele deve receber do INSS, isso é podre, é canalha, é coisa de calabouço. É coisa de... eu não sei o que fazer, cortar o pescoço. O camarada que tem a coragem de assaltar, enganar. A gente mostrou áudios aqui, né, Humberto? Você lembra, Larissa? Áudios de pessoas telefonando em nome desses sindicatos vagabundos, essas associações nojentas, e falando numa voz, como aquela voz em caso de necessidade. Como é que é? Em caso não sei o que, procure o seu médico, que a gente nunca entende, que aparece no final do programa de medicamento, ou então no programa eleitoral que a gente vai ouvir em 2026, essa é uma aliança do PT, PQP, e ninguém entende coisa nenhuma. A pessoa fala assim, e tá lá na outra ponta uma pessoa de boa fé, atendendo o telefone, o senhor quer receber o direito de ter uma associação que pode proteger os seus direitos? Aí o cara fala sim, pronto, grava o áudio e diz que ele autorizou, e aí desconta o dinheiro dos aposentados. Um nojo. Agora, como a nossa memória é curta, a CPI do INSS ninguém está acompanhando. Também eles não estão descobrindo nada, porque a CPI é uma enganação. Então teve um roubo sem tamanho. O governo demorou para agir. Quando agiu, devolveu o dinheiro daqueles que reclamaram.
E aí, cabe à Polícia Federal, e é uma instituição séria, investigar para achar quem são os ladrões. E os ladrões estão começando a aparecer. E vai tendo um cheirinho de PDT, que é o partido do Carlos Lupe, que era o ministro. Vamos ver o que essas pessoas começam a falar. Porque você sabe que quando a tornozeleira pega, quando a algema pega e a cela fecha, o cara começa a pensar na família, nos filhos, né? No amigo com quem ele jogava no clube, começa a pensar nos vizinhos, a vergonha, de repente tem a vontade de falar. Então vamos ver se alguém fala alguma coisa e como avançam as investigações pelos celulares, pela análise documental, essas buscas e apreensão da Polícia Federal. O trabalho da Polícia Federal tem sido cada vez mais eficaz para a gente poder entender os contornos, como é possível que um grupo pequeno, sem conexões, pode fazer um estrago grande. Então a gente descobre que o grupo pode ser até pequeno, mas ele tem conexões, tem que ter conexões para poder roubar o dinheiro dos aposentados nessa vergonha. E que o governo está dizendo assim, a nossa polícia descobriu, o governo atual não descobriu coisa alguma. O governo atual não tem nada a ver com isso no campo da solução. O governo atual foi problema. O governo atual fez crescer o escândalo. Não abortou o escândalo em 2023, fez crescer. Aí em 2025, a Polícia Federal pegou e aí o Palácio do Planalto, especialista em surfar as ondas, falou, como é que eu surfo essa onda aqui? Agora, estamos acompanhando, estamos de olho e noticiando aqui na Band News FM.